Olá, irmãos, essa é a parte 2 do vídeo. Eu tive que parar por causa da chuva e aí eu mudei o cenário, esperei um pouco, a garoa pelo menos diminuiu. Vou tentar concluir esse assunto. Eu parei no nome Esaú e Edom, certo? Então o nome Edom, ele recebeu o nome, esse personagem recebeu o nome de Esaú por causa daquele primeiro contexto. Jacó recebeu o nome de Jacó por causa daquele primeiro contexto. E aí depois Deus muda o nome de Esaú para Edom por causa de um novo contexto e de Jacó para Israel por causa de um novo contexto. E essas coisas vão formando o mistério da iniquidade versus o mistério do evangelho, que vai até o fim, por uma linha literal mesmo, de etnias, e por outra linha espiritual. São vários combates, vários conflitos. Isso ajuda a desbloquear toda a profecia. Então, Edom, ele tem a raiz de Adom. Adom é de Senhor. E Edom é de vermelho. Também bate com Adão. Então Adão, Edom e Adom são palavras semelhantes no hebraico. Quando Deus fez o homem do barro, ele colocou o nome de Adão, que é barro vermelho. Certo? E o homem, Adão, ele foi feito para ser Senhor. Por isso, Adom. E como é do barro vermelho, Adão. Deus não quis falar Edom. Mas Edom recebeu o nome de Edom por causa do guisado vermelho. Percebe? Relacionado a coisas da carne. Esse é o contexto. E Esaú, ele era senhor sobre Jacó, porque ele tinha o direito de primogenitura. Só que o Senhor não quer saber de primogenitura só pelo fato de nascer primeiro. Se você nascer primeiro e ter o direito de primogenitura e você rejeitar isso com as suas obras, você perde o direito de primogenitura. E Edom, ele perdeu não somente por causa das obras que haveria de praticar na vida e depois no futuro como nação, mas ele já perdeu porque ele vendeu, ele desprezou o direito de primogenitura. Agora a minha mochila está ali no canto. Tá mais leve para mim porque ela tá bem pesada, ela tava nas minhas costas. Não dá para ficar deixando mochila em qualquer lugar, né? Aí eu vou ficar de olho. Então ele desprezou, irmãos. Percebe como isso reflete coisas do futuro? Como pessoas que têm o direito de primogenitura, mas desprezarão? Então, eu esqueci, naquela lista de profetas, eu esqueci de citar um que é quase o principal para esse estudo. Malaquias. Eu citei Obadias, de 1 capítulo, 2, Ageu de 2, 3, Sofonias de 3, 4, Abacuque de 3, 5, Naum de 3. Mais um profeta para essa lista, que é profeta dos menores, em questão de volume de profecia. Malaquias, 6. Como nós vamos deixar Malaquias de lado? Porque Malaquias já começa falando, não era Jacó, não era Edom, o teu irmão, e eu não amei a Jacó? Aí o povo, e não desprezei Esaú? Aí o povo começa a questionar a Deus. O povo de Israel, que estava fazendo tudo errado, desprezando a mesa do Senhor, não entendendo nada em relação a sacrifícios, embora eles já tivessem, já estaria num tempo de maturidade para começar a compreender algumas coisas. Para começar a compreender que o Senhor não está ligando, não está se importando apenas com sangue de animais sendo derramado e aqueles sacrifícios, aqueles rituais. Um Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, teria que estar dando algumas indicações através daqueles sacrifícios. E eles já estavam na maturidade para compreender isso. Isaías compreendeu. Isaías, quando profetizou o sacrifício de Cristo em Isaías capítulo 53, ele profetizou com consciência de que aqueles sacrifícios da propiciação e aquelas coisas significavam o Messias do futuro. Poxa, teria que cair a ficha, né? Uma hora ou outra teria que cair. Oséias começou a entender essas coisas, já os profetas começaram a entender. Mas quem estava fazendo de qualquer maneira e desprezando as coisas do Senhor por causa dos pecados, não iriam entender. E esse era o caso de Israel, do Israel denunciado pelo profeta Malaquias. E lá o Senhor fala de Edom. Ele fala,
Edom era o primogênito, mas eu amei a Jacó. Aí o povo fala, no que você nos amou? Eles não tinham nem consciência para prestar atenção nisso. E Deus começa a denunciar todos os pecados deles, como eles desprezavam a mesa do Senhor, aquela mesa com os pães da proposição. Meu Deus, irmãos, que revelação que tem ali. A proposta, mesa dos pães da proposição. Os 12 pães, 6 de um lado, 6 do outro, teriam que ser trocados a cada sábado. É um ciclo sabático, que é uma proposta para o povo de Deus, uma proposta para os gentios fazerem parte daqueles pães, uma proposta para que todo Israel se tornasse sacerdote, já que somente os sacerdotes da linhagem de Arão, da tribo de Levi, poderiam comer daquele pão. Mas não era um só pão, eram 12. Que revelação ali! E eles desprezavam, oferecia animal imundo, cego, com problema, porque eles não estavam ligando se era com defeito ou não. Eles queriam saber se a carne era boa para comer. Era isso. Então, tudo isso foi denunciado pelo profeta Malaquias, e aí o Senhor, quando vai desenvolvendo a profecia pelo profeta Malaquias, ele compara Israel com Edom, por causa das obras. E ao mesmo tempo ele fala, vocês me desprezam, mas grande é meu nome entre os gentios. Eles temem o meu nome, e eles vão me oferecer sacrifícios de incenso em todos os lugares. Aí o Senhor já começa a converter o literal para o espiritual, coisa que era para eles estarem fazendo. Então escute Malaquias. E aí Malaquias vai se desenvolvendo, vai ficando um profeta tremendo ao ponto dele ser a base, uma das bases para nós interpretarmos as duas testemunhas. Porque em Malaquias fala de Moisés e Elias, Malaquias capítulo 4. E olha, eu resumi muito o profeta. 4 capítulos, mas com uma luz espetacular. Ou seja, o ponto principal. O profeta Malaquias está comparando Israel com Edom. E por isso que Paulo, no Novo Testamento, ele compara o Israel segundo a carne, que não estava aceitando o Messias por causa dos seus pecados, com ismaelitas. Era uma comparação espiritual. Paulo entendeu isso principalmente pelo profeta Malaquias, porque o profeta Malaquias está comparando espiritualmente o povo da descendência de Sem, daqueles que faziam parte da promessa, com Edom, com Ismael. Edom e Ismael também são da descendência de Sem, mas aí foi se dividindo, entendeu? Houve divisão, Deus dividiu porque um desprezava a Deus, outro perseguia o filho da promessa. Aí Deus foi dividindo as coisas, embora fossem da descendência de Sem. De maneira que a palavra de Deus tem que ser interpretada de maneira espiritual por esse ponto. Olha quantas coisas vêm na cabeça, eu às vezes penso que eu vou até confundir no lugar de explicar. Porque das profecias de Noé e seus filhos, Noé profetizou, bendito seja Sem. Sem tem que ser bendito. Só que Ismael é da linhagem de Sem, assim como Edom. Só que para ser bendito tem que obedecer a Deus. Entendeu? Por isso que tem que ter uma linhagem espiritual. Nós temos que nos tornarmos filhos de Abraão espiritualmente, filhos de Jacó, de Israel espiritualmente. Existe os da carne, sim. Os literais. Existe. Então, como Malaquias está comparando um povo de linhagem literal com Ismael e Edom, então uma comparação espiritual, Paulo no Novo Testamento está fazendo essa comparação com os filhos da carne que perseguem os filhos da promessa. E os filhos da carne que perseguiam os filhos da promessa eram descendentes de Abraão segundo a carne. E essa comparação pode ser feita hoje para a gente, assim. Qualquer nação aleatória desse mundo, se perseguir a igreja, vai ser comparado a Edom e a Ismael, filhos da carne. E se forem pessoas de prostituições, que cometem prostituições, vão ser comparados aos filhos de Moabe e Amon, aos amalequitas, a Sodoma e Gomorra, entendeu? Aos filhos de Babilônia. A palavra de Deus toma esse rumo espiritual. Então, é necessário entender isso para compreender a linguagem do Espírito de Deus. Então, Malaquias é um dos profetas que nós temos que botar atenção para entender isso. Então, vocês entenderam? Num primeiro cenário,
acontece algo em que dois personagens que lutavam no ventre recebem cada um os seus respectivos nomes. Jacó, aquele que agarra no calcanhar, para o seu irmão não ir na frente, aquele que quer enganar, e enganador, a própria raiz hebraica, Yaakov e Akev. Esaú, peludo, Esaf, entendeu? Segundo cenário, para mudanças de nome. Esaú vende o direito de primogenitura. Ele era senhor, Adom, mas vendeu o direito de primogenitura. Edom, vendeu. No dia em que ele vende o direito de primogenitura, que ele iria, e a descendência dele iria fazer parte dos sacerdotes do Senhor, ele deixa de ser senhor. E aí o direito de primogenitura passa para Jacó. E Jacó já havia recebido... Não, isso foi depois. Já que isso acontece, e Deus aceita isso como algo profético, algo que representaria obras de nações no futuro, porque hoje nós podemos interpretar isso de maneira espiritual e devemos. Quando alguém ouve a palavra do Evangelho, ouve a promessa dizendo: você foi chamado para fazer parte do Senhor, Deus enviou o seu Filho para perdoar os seus pecados e Deus vai ressuscitar aqueles que crerem nele e vai trazer de volta para abençoar as famílias da terra já a partir do Evangelho. E no milênio as nações vão ensinar ao povo, quem está ligado à carne, aos prazeres momentâneos do pecado e não ligam para as coisas de Deus, vende o seu chamado, vende o seu direito de primogenitura por coisas da carne. Filhos de Edom e filhos de Ismael. Entendeu? Ok, então Edom vendeu o direito de primogenitura, passou para Jacó e depois Deus propôs uma luta de Jacó com um anjo, que era o próprio anjo do Senhor. O Senhor deixou Jacó vencer, já que o anjo do Senhor é muito mais forte, apenas tocou na coxa de Jacó e ele ficou enfermo para sempre. Mas ele venceu a luta e o Senhor, dessa vez, quando ele vence a luta, o Senhor fala: o teu nome é Jacó. Irmãos, pensa como o Espírito é profundo. O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, agora Israel é o seu nome. Jacó tem um nome revelador, ainda que de maneira pejorativa. Israel também tem um nome revelador. Nossa, são múltiplas revelações nesse nome, Israel. Pode ser Israel como uma comparação de Jezrael, de Deus semeia, Israel de esposa do Senhor, Israel de luta com Deus. Tudo está aí nesse nome e muito mais. Mas os principais eu falei. Então, quando o Espírito diz, na verdade o anjo do Senhor, dizendo: o teu nome é Jacó, ele quis dizer: lembra o porquê que você recebeu esse nome? Você perdeu uma luta no ventre. Mas agora eu te dou uma nova oportunidade. Jacó não é mais o teu nome, agora você venceu. Porque você lutou com Deus. A própria palavra Israel também está aí. Lutar com Deus e vencer. Israel é o teu nome. E aí, nesse momento, já que o Senhor pretendia chamar os gentios através da casa de Israel, lembra? Lembra porque o diabo luta tanto contra essa mensagem para que as pessoas não conheçam? Usando doutrinas humanas? Aí Deus fala: nações procederão de ti, Israel. Reis procederão de ti. Reis que dominarão sobre as nações. E aí se cumpre a promessa feita a Abraão. Serás pai de muitas nações, será pai de muitas nações. Não de uma só nação. Nossa, isso é muito profundo, não é? E fica mais profundo ainda quando lá em Oséias, capítulo 12, o Senhor está nos relembrando disso, através de um trocadilho de palavras. Oséias 12. Deus chama essa interpretação de volta. Irmãos, as palavras do Espírito do Senhor, elas são muito profundas. E por isso que nós temos que dar essa atenção. Sabe, o Senhor merece isso, já que Ele é muito profundo. Entendeu esse cenário? Ok, então a gente já está vendo que quando aparece o nome Jacó, Israel, Esaú, Edom, Deus está falando de coisas literais e espirituais, andando juntas, caminhando juntas. Então, quando chega em Obadias, não é por acaso que o Senhor vai colocar o reino do maligno
nesse nome, Edom. Logo já começa a leitura. Um mensageiro foi enviado às nações e falou para as nações: levante-se e vamos batalhar contra Edom. Quem que você acha que é esse mensageiro? A palavra ali eu acho que não é mensageiro, é um embaixador. Quem é aquele que nos prepara para lutar contra o reino da besta? É Cristo, irmãos. Entendeu? E a palavra levante-se pode ser no sentido de que alguém está sentado, parado e Deus chama. Sim, pode ser esse sentido. Você está sentado à toa, perdido nesse mundo e Deus fala: vem e me segue. Só que a palavra levanta-se também pode ser usada para a ressurreição, já que no hebraico não existe a palavra ressurreição. A palavra ressurreição no hebraico é levanta. Precisa do contexto. Levanta-te dentre os mortos, já é ressurreição. Só que para o grego existe uma palavra específica para isso. Em português, ressurreição é ressurreição. Eu estava sentado ali. Se eu me levantei, eu não posso falar que eu ressuscitei. Então, quando o Senhor fala, levanta-se, levanta-te, o embaixador veio, trouxe a mensagem, levanta-se para batalhar contra Edom, o Senhor está falando para os que morreram em Cristo. Tocou a última trombeta, ressuscita. Vamos agora desfazer o reino de Edom, que é o reino da besta. Sabia? Por isso que fala lá no final do livro, salvadores hão de subir ao Monte Sião. O Salvador é Cristo, mas quem são os salvadores? É o corpo de Cristo, aqueles que procedem de Cristo, aqueles que salvam as nações, pregando a palavra, aqueles que vão fazer com que nações restam. É Cristo que faz tudo em todos, mas também nós fomos chamados para abençoar as famílias da terra. Nós somos chamados para ser salvadores. Esses salvadores são os 144 mil que estão no Monte Sião. Salvadores hão de subir ao Monte Sião e vão julgar o reino de Edom. Julgar é o reino da besta. São aqueles que batalham depois da ressurreição, que desfazem o reino da besta. Por isso que nós temos que nos lembrar de Daniel. E vão julgar o reino. E aí você vai ter ali a conquista das nações, o despojamento do reino da besta, e aí a palavra final, e o reino será do Senhor. Tocou a última trombeta. Entendeu como é profundo? O nome Edom ali está representando todas as nações que ouviram a palavra, que rejeitaram o direito de primogenitura, que consequentemente aceitaram a marca da besta e perseguiram os santos. Mas o Senhor levanta aqueles que morreram, dando testemunho do Senhor Jesus, para batalhar contra o reino de Edom. Logo no capítulo 1 de Obadias, quando o Senhor fala, levanta-te, o embaixador, que veio, entregou a mensagem, o evangelho, né? E fala para o povo, levantar para batalhar contra o reino de Edom. Eu já me lembro... qual era o ponto que eu ia falar? Perdi o ponto. O urubu malvado passou correndo ali e eu perdi o ponto. Bom, lembrei. Logo em Obadias, capítulo 1, quando fala, levanta e vamos batalhar contra o reino de Edom, vamos lutar contra Edom, eu lembro do toque da última trombeta e, consequentemente, eu lembro de Apocalipse 19, aonde Cristo está vindo num cavalo, o seu exército atrás, que é a igreja. Em contraste, do outro lado, você vai ter a besta e os reis da terra para batalharem. Essa é a mensagem, levanta e vamos batalhar contra Edom. E aí despoja o reino, conquista as nações e a palavra termina, e o reino será do Senhor. E salvadores sobem ao Monte Sião. A igreja, os 144 mil. Não é profundo? Eu estou falando aqui sem ler o capítulo, você vai ler o capítulo em casa e você vai identificar isso que eu estou falando. Já com aquelas dicas que eu dei para vocês, com o nome Jacó, com o nome Edom. Mais para frente eu vou fazer um estudo mais detalhado, lendo o texto, mas aqui é já para empurrar vocês para essa revelação, essas revelações. Compreenderam? Então tá, isso é uma partezinha profética que está no livro de Obadias, mas aí você começa a ver Sofonias, Abacuque, e olha só,
o próprio livro de Obadias já está te apontando para Daniel. Porque fala assim, Edom está destruído. E ele disse, ainda que ele diga, estamos destruídos, mas também vamos voltar a edificar. Deus fala, voltarão a edificar e eu voltarei a destruir. Significa que Deus permite com que eles voltem, que eles reinem. Aí Deus fala, ainda que você coloque o seu ninho nas estrelas do céu, de lá eu vou te derrubar. As estrelas do céu nos lembra aquele chifre pequeno que vai até as estrelas do céu e joga elas por terra e pisa na verdade de Deus. Daniel 8, não é, irmãos? Agora, olha só como eu digo que está tudo relacionado. A ponta pequena, ela sai de uma dos 4 chifres, certo? No contexto histórico, são os 4 generais de Alexandre o Grande que receberam a repartição do Império Grego em 4 dinastias. Ptolomeu ficou com o Egito e a linhagem dos Seleucos ficou com a Síria. E aí, Etíoque Epífanes, o 4º, ele se revela ali como uma tipologia do anticristo. E ele é aquela ponta pequena, ainda que na figura da revelação, né, não é o cumprimento total, ele se engrandece até as estrelas do céu, lança elas por terra e pisa na verdade de Deus, e o que faz prospera. E aí vocês sabem aonde essa mensagem vai parar, não é? E olha só, da onde se levantou esse chifre? De uma das 4 pontas. Essas 4 pontas eram 4 chifres que estavam no lugar do chifre grande. O chifre grande estava em cima de um bode peludo. Quando você clica na palavra, eu sei que bode está falando do reino da Grécia, né? Bode peludo está falando do reino da Grécia, dos filhos de Javã, eu sei. Mas quando você clica na palavra peludo, vai sair o nome Esaú. Porque Esaú é peludo. E aí tem o nome Esaf. Uma parte da revelação é essa, ou seja, já está apontando, aquele bode peludo já está apontando para Edom, para os filhos de Ismael, para os filhos da carne. Por isso que eu falo, tem a linhagem espiritual, mas a linhagem literal, mas tem a linhagem espiritual também. E aí essa palavra peludo, como é um bode peludo, lutando contra um carneiro, bode, templo, purificação, aí nós temos uma outra revelação. Entendeu? Irmãos, começou a chover, infelizmente, a gente não tem como controlar tudo, né? E eu não posso molhar os meus equipamentos. Até guardar aqui já vai 5 minutos, tá bom? Deixa essa palavra para vocês. Infelizmente acontece isso, tá? Deixe os comentários, quero ver se vocês entenderam. Eu continuo esse vídeo numa próxima etapa, tá? Deus abençoe, irmãos, fiquem na paz.